Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje nós vamos conversar sobre Luz em Agosto, do William Faulkner, um livro maravilhoso que é mais um dos muitos retratos que o autor compôs do século XX, mais precisamente do início do século XX, no sul dos Estados Unidos. Este livro foi publicado em 1932, portanto, há 90 anos, e me parece ainda bastante atual pelos temas que trata aqui. O Faulkner tem fama de autor difícil, e eu até concordo que seja mesmo, não é tão simples assim ler os livros dele. E quando eu digo isso, não é para tentar desanimar alguém, dissuadir alguém da leitura, muito pelo contrário, é para incentivar. Caso você esteja lendo e esteja um pouco confuso, saiba que não está sozinho. Mas este livro, especificamente o Luz em Agosto, eu achei mais simples de ler do que outros livros do autor que eu já li. Neste livro estão presentes alguns elementos mais frequentes na obra do Faulkner, como, por exemplo, a discussão sobre racismo, preconceito social também, decadência social, pessoas excluídas. Só que nós não temos aqui uma narrativa tão truncada, tão trabalhosa, como, por exemplo, existe em O Sonho e a Fúria, Enquanto Agonizo e Absalão, Absalão. Até existe aqui no Luz em Agosto uma alternância de narradores e existe também uma não linearidade. Existem os avanços e recuos no tempo. Só que eles são mais bem organizados, mais cadenciados. O livro passa bastante tempo no presente, retorna ao passado, fica naquele período da vida de cada personagem por muitas páginas. Esta organização facilita muito a leitura, especialmente para quem estiver tendo um primeiro contato com o autor. Pelo que eu disse, vocês já podem deduzir que este livro tem mais de um narrador, mas a presença de um narrador em terceira pessoa por uma boa parte do livro ajuda bastante também nessa distribuição mais uniforme das informações. Este é o terceiro livro do Faulkner que eu leio inteiro. Eu não conto o Absalão, Absalão, porque este eu só li pela metade. Mas eu li pela metade justamente porque a narrativa dele era mais trabalhosa e eu precisei devolver o livro para a biblioteca, não conseguia renovar o empréstimo. Os outros dois que eu li na íntegra foram o Sonho e a Fúria e o Enquanto Agonizo. Então, deste pouco que eu li até o momento, Luz em Agosto é o que eu considero mais acessível para um novo leitor do Faulkner. Eu vou estruturar esse vídeo aqui de uma forma parecida com a que eu usei para a resenha do Irmãos Karamazov. Vou falar um pouco sobre enredo, vou focar mais nos personagens e em algumas impressões que tive, porque também aqui o enredo é relativamente simples. Antes do enredo, uma brevíssima contextualização histórica. Esse livro se passa algumas décadas depois do final da Guerra de Secessão, quando a União venceu os Confederados do Sul, mas ainda antes do início da luta pelos direitos civis dos negros. Então, isso significa que a segregação racial estava em seu auge e era socialmente defendida, especialmente pelos brancos mais abastados, que ainda viviam reflexos dos prejuízos que os seus antepassados tiveram quando precisaram abrir mão da exploração do trabalho por escravizados, mas não só pelos mais abastados. O preconceito racial era um problema de qualquer classe social. Qualquer branco pé rapado tinha os seus motivos para justificar o seu ódio aos negros, e este ódio era declarado. Mais especificamente, este livro se passa depois de 1920 até 1932, ano da publicação do livro, porque ainda vigorava a Lei Seca, que só viria a ser derrubada em 1933. O que é que essa lei determinava, né? Ela proibia a produção, o transporte e o comércio de bebidas alcoólicas. A ideia era diminuir a violência e mitigar algumas consequências sociais atribuídas ao consumo exacerbado de álcool, mas a história nos diz que não foi bem isso que aconteceu, né? Muito pelo contrário, houve até um aumento da violência e este pano de fundo do tráfico de álcool faz parte do enredo deste livro também. Então, nesse contexto de violência exacerbada, muitas vezes com a chancela do Estado, ou pelo menos contando com a omissão do Estado, é que acontecem as histórias aqui deste livro. Bom, o livro pode ser dividido basicamente em duas partes bastante amplas. Uma linha temporal no presente e as linhas temporais do passado que se ocupam do histórico de alguns desses personagens. No presente, nós temos três histórias basicamente acontecendo. A primeira delas, a Lena Grove, que está à procura do pai do seu filho, que a abandonou grávida.
Na segunda, nós temos a história do Joe Christmas, um rapaz bastante misterioso, perigoso, violento, que chegou a Jefferson, ninguém sabia muito bem por quê, mas ali acabou fazendo história. E temos também a investigação de um assassinato seguido de um incêndio. Uma coisa interessante sobre esse livro é que os fatos mais importantes e os mais surpreendentes também dizem respeito ao passado dos personagens e não necessariamente a essas linhas temporais do presente. Se eu fosse falar de spoiler, eu falaria a respeito do passado desses personagens e não necessariamente do resultado dessa investigação ou dessa busca da Lena pelo pai da criança. Dada essa pincelada no enredo, eu vou comentar a respeito dos personagens, como eu disse, e depois eu retorno ao enredo comentando com um pouco mais de detalhes. Vou começar pela Lena, que é a primeira que aparece no livro, por sinal. Uma moça que, depois de se tornar órfã, foi morar na casa do irmão e da cunhada, e ali passou seus dias cuidando dos filhos desse casal que não paravam de nascer, até que ela se apaixonou por um tipinho bastante sem vergonha e engravidou dele. Quando ele soube da gravidez da Lena, veja bem, ele disse para ela que já tinha mesmo planos de sair daquela cidade, que ele precisava ir para longe, arrumar um emprego melhor e que quando ele se estabelecesse, voltaria para buscá-la ou mandaria notícias para que ela fosse ao encontro dele. Só que quando a gravidez dela foi ficando mais evidente, a cunhada percebeu, contou para o irmão e, claro, que ela passou a ser uma pessoa mal vista ali naquela casa. Um belo dia, ela simplesmente cansou de ficar só ali, esperando este rapaz, porque talvez ele até tivesse tentado entrar em contato com ela e a informação tivesse sido extraviada, e decidiu ir atrás dele. O nome que ele deu para ela era Lucas Burt. Então ela parte na estrada procurando por este tal de Lucas Burt. E por uma coincidência aí de nomes, ela é levada até uma serraria onde existe alguém de nome Bunch, Byron Bunch. Nesse trajeto dela, que foi feito a pé e de carona em algumas carroças, do Alabama até o Mississippi, várias pessoas olham com desconfiança para essa história dela, tentam alertá-la de que, veja bem, ela não vai achar esse rapaz em lugar algum, mas ela não dá ouvidos. Ela realmente não escuta, sabe? É como se ela fechasse os ouvidos para esse tipo de crítica. E ela é tão obstinada que quando ela está chegando em Jefferson, onde se passa essa história, o homem que estava dando carona para ela aponta para um incêndio e fala: olha, aquela casa tá pegando fogo, aquela casa tá ardendo. E ela nem isso escuta, porque o interesse dela é chegar até aquela serraria e encontrar o pai do seu filho. Esse Byron Bunch trabalha numa serraria, que era também o tipo de trabalho que o Lucas tinha na cidade da Lena. Ele é um rapaz muito honesto, muito correto, mas ele se dispõe a ajudar a Lena e mais do que isso. De imediato, assim, né? Ele é arrebatado por uma paixão. É amor à primeira vista por aquela jovem visivelmente grávida. Esse Byron Bunch é um personagem muito interessante porque ele transita entre todos os núcleos dos personagens. Não necessariamente todas essas pessoas que eu vou mencionar aqui se encontram, mas o Byron é o elo entre todas elas. Bem, próximo personagem, muito importante e também muito interessante, é o Reverendo Hightower, Gale Hightower. Reverendo, modo de dizer. Ele foi reverendo de fato, mas devido a uma tragédia que aconteceu na sua família, a congregação passou a rejeitá-lo e ele foi então expulso da igreja, né? Ele foi convidado a deixar de ser pastor e mesmo assim ele escolheu permanecer naquela cidade. Essa tragédia, pessoal, em que o reverendo se envolveu é basicamente a perda da esposa após uma traição por parte dela. Mas, por fanatismos e fofocas sobre as quais falaremos mais adiante, é atribuída a culpa de tudo o que aconteceu ao próprio reverendo. Então, ele é a principal vítima da história que aconteceu ali, mas, devido a distorções que fazem da história, ele é apontado como culpado, tão culpado que as pessoas sequer aceitam aquele homem como seu líder religioso. Um outro empregado daquela serraria onde trabalha o Byron Bunch é o Joey Brown. Um sujeitinho ladino, mal acabado, adora um golpe, fala demais, adora uma coisa errada e se gabar também do que fez de errado. Esse é um dos que ganha dinheiro aí, envolvido em comércio ilegal de bebida, mas ele está longe de ser o mentor intelectual da coisa. É só um bandidinho barato e muito sem escrúpulos.
Seguindo aqui, temos ainda a Joanna Burden. Percebam como os sobrenomes desse livro são parecidos, né? Bunch, Birch, Burden. Eu espero que eu não me confunda com eles ao longo do vídeo, mas sigamos aqui. A Joanna Burden é uma mulher que, embora seja branca, também é execrada pela sociedade, porque vem de uma família abolicionista. Ela vive reclusa, numa casa meio afastada assim da cidade, oferece uma certa ajuda material a negros. Parece uma pessoa muito correta, muito justa, mas também falarei sobre ela comentando as minhas impressões. Vamos seguir aqui falando dos personagens. Por último, temos esse segundo protagonista, o Joy Christmas. Mais uma repetição de nomes, né? Tínhamos o Joy Brown, agora temos o Joy Christmas. Ao contrário do Joy Brown, que é um ladino muito do boca aberta, o Joy Christmas é um sujeito de caráter bem reprovável também, mas muito inteligente. Ele é extremamente violento. Aliás, eu diria que a linguagem dele é a violência ou o silêncio, mas não o silêncio conciliador. É o silêncio que humilha, é aquele silêncio que você deixa a pessoa falando sozinha para que ela perceba a sua insignificância, né, aos olhos do Joy Christmas. Ele é um homem muito ressentido, especialmente por não conhecer muito bem as suas origens. Ele sabe que foi adotado, lembra de quando morou num orfanato, e lembra, principalmente, que, embora ele tenha a pele clara, pareça um rapaz branco, desde pequeno ele é acusado, no contexto deste livro aqui, gente, ele é xingado de ser negro desde muito pequeno. Então ele suspeita que, por trás dessas acusações que ele ouvia desde o orfanato, exista alguma verdade. Embora a intuição dele o faça crer que, sim, ele de fato tenha sangue negro, o que basta, né, de acordo com essa política medonha, para que ele seja considerado um pária. Nós acessamos o passado de diversos personagens aqui, mas o do Christmas é o que mais chama a atenção. Não só pela extensão, ele realmente é o que ocupa mais páginas, mas principalmente pelo tipo de vida que ele levou, sempre muito dura, sempre muito violenta, sempre privada de carinho. O passado dele é interessante porque não tenta justificar os seus atos do presente, mas para nós, leitores, descortina algumas atitudes, algumas reações desproporcionais que ele tem ao longo do livro. É claro que o Christmas não comenta abertamente sobre as dúvidas a respeito da sua origem e principalmente sobre a suspeita de ser negro. Mas, eventualmente, ele abre o bico a respeito disso para algumas pessoas e, quando ele já está em Jefferson, lá na serraria, ele comenta isso com a pessoa errada, o Brown. O primeiro acusado pelo assassinato que vai acontecer nesse livro é o Brown. E ele diz que quem matou foi o negro. Aí as pessoas perguntam, que negro? O Christmas. Imediatamente, essas pessoas tomam o Christmas como alguém execrável, alguém que deve ser capturado, perseguido. Veja só, bastou a acusação, bastou a informação, o Christmas é negro. A partir deste momento, para aquela comunidade, ele perdeu todo o seu valor. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de se o Christmas matou ou não. Eu estou chamando a atenção aqui para o primeiro impulso daquela comunidade em tomar como assassino um homem que foi acusado de ser negro. Parece que ser negro era pior, mais grave, do que ser assassino para aquela gente. Ainda sobre o Christmas, ele me lembrou um outro personagem bastante detestável da literatura, esta da literatura inglesa, o Heathcliff, do Morro dos Ventos Uivantes. Eles têm em comum o fato de terem sido adotados, de terem uma origem incerta, mas muito provavelmente não brancas, um histórico de humilhações, uma vingança que só cresce dentro de si, uma maldade que parece ser alimentada a todo momento e é direcionada contra quem quer que esteja pela frente. Só que o Christmas é uma versão ainda piorada deste personagem lá do Morro dos Ventos Uivantes. Bom, voltando aqui ao enredo e ao início do livro especificamente. No primeiro capítulo, nós temos a caminhada da Lena, vindo a pé lá do Alabama até o Mississippi, perguntando aqui e ali se alguém conhece, se alguém viu o tal do Lucas Birch. No início do segundo capítulo, o livro retrocede 3 anos antes e nós vemos, pela ótica do Byron Bunch, como foi a chegada do Christmas naquela serraria. Ele chegou de uma forma muito altiva, muito blasé até, o que incomodou bastante os colegas, mas mesmo assim foi admitido para o trabalho.
O Byron demorou bastante para perceber que aquele emprego do Christmas, na verdade, era de fachada. Que ele ganhava dinheiro de verdade era vendendo álcool de forma ilegal. E ele só descobriu isso com a chegada de quem? Do tagarela do Brown. O Brown é a ruína do Christmas, né? Desde o início do livro. Nós descobrimos ainda onde é que esta dupla mora. Numa cabana no quintal da casa da Joanna Burden, aquela mulher abolicionista. Não se sabe se ela tem ou não ciência dessa atividade ilegal do Christmas, mas enfim, eu comentei, quando eu estava falando sobre os personagens, que ela é muito detestada por ser descendente de abolicionistas. De uma certa forma, as pessoas dessa cidade se acostumaram a odiar alguém porque os seus descendentes também detestavam. Olha só, tem um pedaço aqui que na minha edição está na página 48. Ela vive sozinha na casa grande, uma mulher de meia idade. Mora na casa desde que nasceu, mas ainda é uma estranha, uma forasteira cuja família veio do norte durante a reconstrução. Uma Yankee, uma amante de pretos. E ainda circulam pela cidade comentários sobre suas relações bizarras com negros na cidade e fora dela, a despeito do fato de ter 60 anos já que o avô e o irmão foram mortos na praça por um ex-senhor de escravo por causa do voto negro numa eleição estadual. Mas isto persiste ainda sobre ela e sobre o lugar, algo de soturno e grotesco e ameaçador. Embora ela seja só uma mulher e só a descendente daqueles que os ancestrais da cidade tinham razão, ou achavam que tinham, para odiar e temer. Mas está lá, os descendentes de ambos em suas relações com os fantasmas uns dos outros, tendo entre eles o fantasma do velho sangue derramado, do velho horror, o ódio e o medo. Assim como nós conhecemos o Christmas a princípio, pela visão do Byron, acontecerá o mesmo também em relação ao reverendo Hightower. Num primeiro momento, ele também nos é apresentado através dos olhos e da convivência do Byron com ele e também das histórias que o Byron ouviu a respeito deste homem que está ali, recluso, há 20 anos, este tempo todo, muito mal visto na cidade, mas, né, decorrido tanto tempo, hoje em dia até que tolerado no lugar. Esse é mais um detestado pelo costume, né? Meus pais detestavam, eu vou detestar este homem também, porque se ele é mal falado, boa coisa não é. Mesmo antes dessa tragédia pessoal, que envolve a traição da sua esposa e que culmina na sua viuvez, o reverendo já era olhado com alguma desconfiança pelos locais. Primeiro por ser forasteiro, né? Já começa aí. Era um estranho naquela comunidade. E segundo, porque ele tinha mesmo uma postura meio desvairada enquanto pregava, também falava muito da guerra civil e de como um avô dele lutou na guerra. Não era exatamente um ser equilibrado naquela época, mas no presente aqui parece sim ser uma pessoa sensata. Percebam que até agora eu falei praticamente apenas de personagens de alguma forma alijados do convívio social em Jefferson. E até agora quase todos eram brancos. Então este livro ele trata sim de preconceito racial, mas ele não trata apenas disso. Nós temos aqui a mãe solteira, né, a Lena, uma jovem que engravida antes do casamento, um escândalo para uma comunidade tão religiosa. Temos a branca, descendente de abolicionista, que é acusada de ainda manter práticas ilícitas, imorais com negros, e as práticas podem incluir apenas o relacionamento comum, tá? Não é necessariamente um relacionamento mais íntimo. Temos o reverendo Hightower, que foi afastado não só do convívio social, mas especialmente da liderança espiritual da igreja presbiteriana daquela cidade, em virtude de fofocas e disse-me-disse envolvendo a sua esposa. Nós temos um branco, aparentemente branco, que talvez seja negro, o que causa um escândalo para aquelas pessoas, porque afinal de contas elas se enganaram a respeito dele, e o fato de ele ser negro perante aquela sociedade praticamente lhe retira a humanidade. E temos ainda o excluído, para o qual eu não dou muita importância, né? Que é o vendedor de álcool, né? O traficante de álcool. De todos os personagens que eu comentei aqui, o único que não é socialmente afastado pela comunidade é o próprio Byron Bunch. Só que mesmo assim, ele, por vontade própria, não convive muito com essas pessoas. Ele tem um afastamento voluntário daquela comunidade. Agora sim, as minhas impressões a respeito desse livro, talvez algumas vocês até já tenham pescado ao longo da resenha. A primeira delas é bem não óbvia
Eu fiquei pensando muito sobre o poder da fofoca, o poder das fake news, como nós dizemos hoje em dia. Existe um linchamento moral de algumas pessoas, especialmente aqui, do reverendo e da Joanna Burden. No caso do reverendo, essa fofoca é ainda mais grave, é ainda mais cruel, porque tirou este homem da condição de vítima da situação que ele era e o colocou como um culpado. O que acontece com esse reverendo? Não é spoiler que eu vou dizer. Ele era casado, a esposa o traía e, em circunstâncias que vocês descobrirão lendo este livro, ela veio a falecer. Desde o início do casamento dele, havia uma empregada negra na casa. Só que só depois do falecimento da mulher, como ele continuou com esta empregada em casa e não se casou de novo, as pessoas começaram a espalhar o boato de que ele tinha um caso com aquela negra e que, em razão deste caso, essa mulher tinha manipulado o reverendo espiritualmente, que ele estava tomado pelo demônio, que ele fez tudo o que ele fez para provocar a mulher dele, para provocar a sua morte. No caso da Joanna Burden, essa preservação do preconceito contra ela, em razão da atitude dos seus antepassados, não parece tão danosa assim, porque se essas pessoas convivessem com esta mulher, na minha opinião, descobririam nela uma igual. Ela realmente ajuda ali materialmente alguns negros, dá roupa, manda dinheiro para algumas instituições, dá prato de comida e tal, só que sempre do lado de fora da casa dela. Em nenhum momento aqui ela demonstra querer conviver em pé de igualdade com as pessoas negras. Então me parecia, desde o início, que ela estava apenas cumprindo um papel que esperavam que ela cumprisse. Nós percebemos nas entrelinhas do discurso dela que, em palavras mais curtas, ela considera que Deus havia criado raças superiores e raças inferiores. É bem esse o discurso dela. Então, assim, para mim, ela é tão hipócrita quanto o resto da cidade que não a conhece. Mas se conhecesse, seria quase fã. Além dessa questão da fofoca e da maledicência, o segundo ponto que me chama a atenção neste livro é a respeito da natureza humana. O Christmas teve, de fato, um passado medonho. Mas será que ele é como é e faz as coisas que faz porque ele não tem um bom caráter? Ou ele é exclusivamente fruto da criação que ele teve? Aqui é impossível a gente não parar e lembrar de Rousseau e Hobbes, né? Será que o homem é naturalmente bom e a sociedade o corrompe, como dizia lá o Rousseau? Ou o contrário? Será que ele nasce intrinsecamente mal e precisa do controle estatal para ser bom e viver em sociedade? Não é função do livro responder a este questionamento, mas é interessante ter essa discussão em mente enquanto nós lemos especialmente sobre o passado do Christmas. Sobre o terceiro ponto, infelizmente eu não tenho como esmiuçar muito sem dar spoiler. Mas muitas das consequências que nós temos nesta linha temporal do presente decorrem de atos passados fundamentados não na fé, mas no fanatismo religioso. Mas enfim, sigamos aqui para a quarta observação que eu fiz a respeito deste livro, que é sobre o peso do preconceito racial. Não é só o Christmas que é vítima de preconceito neste livro, existem vários personagens secundários que também passam maus bocados na mão de pessoas inescrupulosas, mas, indiscutivelmente, o Christmas é o foco principal, não só por ser um protagonista, mas principalmente pela miscigenação, que ainda era um assunto muito tabu para essa sociedade. Como eu já disse, a primeira pessoa acusada pelos crimes que acontecem neste livro é o Brown, que imediatamente acusa o Christmas. Parece que descobrir que o homem é negro era mais grave do que descobrir que ele é acusado de um assassinato. Essas pessoas partem atrás do Christmas numa verdadeira caçada. Ele é realmente caçado como um bicho. Não é uma perseguição criminal, não é uma investigação que se quer colocar ali. É realmente uma perseguição com um intuito de linchamento. Um quinto ponto que me chamou a atenção foi uma certa representação bíblica, ainda que torta, vamos dizer assim, no Christmas. Primeiro, pelo nome dele, né? Joy Christmas, JC, Jesus Cristo. Segundo, neste livro ele tem 33 anos. Terceiro, também foi traído, né? Ele também teve o seu Judas
Quarto, as pessoas daquele lugar estão muito mais interessadas no espetáculo da pena capital do que em procurar justiça pela sua acusação. Então, embora do ponto de vista moral seja impossível associar o Christmas a Cristo, existem esses elementos que coincidem com a vida deste homem que, meu Deus do céu, é o pecado em pessoa. E eu estava já um tanto tentada a enxergar algumas representações marianas na conduta da Lena. Desde o início do livro, as aparições dela são sempre luminares, solares. Ela é sempre descrita como calma, serena, tranquila, e ela tem essa obstinação em encontrar o pai do filho dela, em proteger esta criança, enquanto, em relação a ela mesma, ela se mostra até bem abnegada. Aí eu achei um canal chamado Mansarda Acesa, em que uma pessoa estudiosa de análise textual e semiótica esmiuça esse livro em tantos detalhes, mas tantos detalhes, acho que são umas 4 horas de vídeo. Eu não vi todos os vídeos, eu vi o primeiro deles, se eu não me engano, não lembro se foi o primeiro ou o segundo. E aí lá eu vi ele também comentando a respeito de alguns elementos que trazem esse caráter mais mariano para Lena, inclusive a representação através do vestido azul, que habitualmente se atribui às aparições da Virgem Maria. Eu não sabia disso, falei muito novamente, eu amei este livro, que, embora tenha sido escrito 90 anos atrás, ainda nos diz muito sobre a sociedade atual, em maior ou menor escala, de acordo com o assunto tratado. Mas, se nós pegarmos, por exemplo, a questão das fofocas, não faz muito tempo que aconteceram algumas mortes por fofocas disseminadas em rede social. Pessoas foram linchadas porque foram injustamente acusadas de algum fato grave. Então, nós não estamos tão longe assim da barbárie retratada neste livro. A ponderação sobre certos julgamentos e a preocupação com a verdade, infelizmente, ainda parecem muito pouco desejáveis para muitos grupos da população. Então, nós temos muito o que caminhar ainda para enxergar este livro apenas como um passado distante, como uma representação de um país que não é o nosso. Se você chegou até aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Caso tenha gostado desse vídeo, não esquece de curtir. Se não for um inscrito aqui no canal ainda, convido você a se inscrever também. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!